Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, professor de História, né? E galera, nessa aula a gente vai falar sobre algumas características inerentes ao populismo na América, mais especificamente sobre características do governo brasileiro exercido pela figura do João Goulart, né? O João Goulart é o último presidente que a gente vai ter nessa sequência de populismo democrático no Brasil, né? Começando com Dutra, Vargas, JK, Jânio e acabando então com o João Goulart, tá? E durante o governo dele, na verdade, o governo dele acaba com o estabelecimento de um golpe civil-militar, né? Mais pra frente, a hora que a gente for falar especificamente sobre o golpe, a gente vai entender o porquê que é correto, sim, utilizar a nomenclatura golpe e não revolução, tá bom? Sem problemas ideológicos, sem atritos nenhum, ok? Vamos lá, galera. Aqui a gente tem duas figuras importantes nesse processo, tá? A gente tem aqui de um lado o próprio João Goulart, né? E aqui o Leonel Brizola, tá? O Leonel Brizola é uma figura importante nesse período. Por quê? Vamos lembrar aqui do seguinte, né? O mundo, nessa época, galera, passava pelo que a gente chama de Guerra Fria. Você precisa entender as características da Guerra Fria para você considerar elementos importantes da política interna brasileira. Nós temos então essa chamada Guerra Fria. Por que é Guerra Fria? Porque ela é muito... Claro, existem conflitos, mas ela é uma guerra muito mais ideológica, né? Do lado ocidental, que é esse lado aqui, quem nós temos? Os Estados Unidos da América, defendendo os ideais do capitalismo. Ok? O rival, a outra superpotência que nós encontramos nesse período, quem é, pessoas? A chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União Soviética, defendendo aqui os ideais do comunismo, tá bom? Você precisa ter isso aqui na tua cabeça. Os Estados Unidos, por estar aqui no continente americano, vai influenciar países do continente americano. Vai incentivar e financiar, muitas vezes, alguns golpes militares do nosso continente, porque quer proteger a América da ameaça do comunismo, o medo que o comunismo trazia ou traria, que existia nessa realidade ali, tá bom? Então, aqui nós temos duas figuras importantes. Por quê? O João Goulart foi vice de Jânio Quadros. O João Goulart, primeiro, o Jânio é acusado de ser comunista porque condecorou o Che Guevara. Além disso, voltou a ter vínculos econômicos e diplomáticos com a União Soviética, né? E mandou o João Goulart para a China, comunista. Ó, comunista aqui, ó, não é da União Soviética, mas é o comunismo do Mao Tse-tung. Quem não vai gostar disso? Evidentemente os Estados Unidos, né? E a direita brasileira daquela época também não aceitava isso. Então o João Goulart, quando vem para o Brasil, vai lá para o Rio Grande do Sul, que era governado pelo Brizola, que foi o responsável, né, que encabeçou a campanha da legalidade, uma mobilização civil, militar, pelo cumprimento da Constituição brasileira, querendo que o Jango assumisse o poder. Qual foi a solução encontrada para que o João Goulart assumisse o poder? Foi estabelecido no Brasil uma forma de governo chamada de parlamentarismo. No parlamentarismo, o presidente não manda em quase nada. Quem manda é o parlamento, os deputados, né? Então, vamos lá. O governo de Jango vai de 61 a 64. Mas até 1963, nós temos um parlamentarismo funcionando no Brasil, galera. E esse parlamentarismo que vai se desenvolvendo aqui no território brasileiro não é algo muito legal, né? E ia ser feito um plebiscito. Esse plebiscito aconteceria no ano de 1965 para dizer, o Brasil vai ser um presidencialismo ou vai ser um parlamentarismo? O João Goulart, né, o Jango, antecipa essas eleições, esse plebiscito, melhor dizendo, e é feito esse plebiscito e vence a ideia de que o presidencialismo deve voltar a existir no Brasil. E aí então, quem vai assumir efetivamente o poder no Brasil? O João Goulart. Então, de 63 a 64, o Jango vai mandar efetivamente no nosso território. Professor, e antes dele, quem mandou? Alguns ministros indicados pelo parlamento, tá bom? Bom, quando o João Goulart assume, ele vai nomear como ministro da Reforma Administrativa um historiador e economista chamado de Celso Furtado. E aqui já começa o problema para a época. Por quê? O Celso Furtado, ele é um historiador, economista, marxista,
E nessa época que a gente está falando de Guerra Fria, você ter alinhamento com ideias de esquerda não era algo bem visto pelos Estados Unidos, não era algo bem visto pela direita brasileira, tá? E então você já começa a perceber para onde vai o governo do Jango, né? Ele desenvolve o chamado Plano Trienal, o combate à inflação e retomada do crescimento industrial. Professor, esse plano trienal deu certo? Não, né? Ele vai assumir de 63 e vai sair em 64, então você já percebe que não rola, né? E aí, o grande problema que vai acontecer durante o governo do João Goulart são as suas chamadas reformas de base. As reformas de base, galera, o João Goulart queria colocar em prática essas ideias, vejam, ideal de reforma agrária. Reforma agrária, nesse período em que você tem disputa ideológica, capitalismo e comunismo, não vai ser algo bem-vindo, de maneira nenhuma, né? Reforma tributária, reforma financeira e reforma administrativa. As coisas vão entrar num outro patamar quando o João Goulart vai fazer um comício das reformas em 64, que a gente já volta a falar dele. Vamos falar aqui então dos grupos políticos da época, né? E o João Goulart ele vai ter apoio de parte da esquerda, né? E a oposição do João Goulart quem vai ser? A direita, apoiando os ideais dos Estados Unidos, apoiando os ideais do capitalismo, né? A direita não apenas militar e nem apenas civil, mas essas duas partes. A imprensa brasileira vai ser favorável à direita, né? Os militares também, em sua maioria, militares de direita, tá? E na esquerda temos os movimentos sociais, a Liga Camponesa, né? E também a Confederação Geral dos Trabalhadores. Uma coisa que vai marcar também o governo do Jango é a chamada Lei de Remessa de Verba. O que era isso? O Brasil, durante o governo do JK, foi recebendo muitas empresas internacionais e multinacionais. Como que funcionam essas empresas multinacionais? Até nos dias de hoje. Você pega uma empresa, uma multinacional, uma montadora de veículos, ela tem aqui então, ela tem a sua sede na Europa e produz os carros aqui no Brasil. Esse lucro dessa empresa fica no Brasil? Não, esse lucro volta para a matriz na Europa. E isso acontecia já nessa época e o Jango fala, negativo, produziu no Brasil, o lucro fica no Brasil. E aí, vejam que já está rolando um transtorno. O pessoal da direita já não gosta dessa decisão dele também. E no dia 13 de março, inclusive dia do meu aniversário, dia 13 de março de 1964, ocorre o Comício das Reformas, onde o João Goulart vai falar sobre as reformas que ele vai impor no Congresso. Ele vai colocar a reforma agrária, vai colocar a reforma tributária e administrativa e a galera que aguente. E aí, nesse momento, né, temos uma marcha contrária ao Comício das Reformas, que acontece 6 dias depois, dia 19 de março de 1964, né? Quem organizou essa marcha? A direita, a oposição da época, organizada pela Igreja Católica, pelo Exército, pelos opositores de Jango. E vejam ali, pessoal, só em São Paulo deu um total de 500 mil pessoas, apenas em São Paulo, na verdade, né? E o apoio das elites que ele vai ter e também um apoio dos Estados Unidos que a gente já vai ter nessa marcha aqui, tá? Vejam. Aqui são imagens, fotos, né, dessa manifestação, dessa marcha pela família, com Deus, pela liberdade. Você tem as pessoas indo para a rua, né, isso aqui brigando já sendo contrários às ideias do João Goulart, acusando eles, esse comunista tem que sair do poder, onde é que já se viu? Vamos colocar uma outra forma de governo para existir, né? E aí, outra imagem que você vai ter, dessa mesma marcha, né, lutando ali a marcha da família cristã. Você tem uma boa parte do conservadorismo brasileiro fazendo parte disso. Olha essa faixa aqui. O Brasil não será uma nova Cuba. Isso aqui em 1964, né? Você já tem isso aqui acontecendo. Você já tem então a ideia desse espectro, desse medo que o comunismo tem. Existia essa ameaça comunista? Até o que tudo indica, não existia realmente. Tá? Desde lá o governo Vargas, você tem na ideia do plano Cohen construído, né, esse fantasma que é o comunismo. Não se esquece, tá? Guerra Fria. E aí teremos então um golpe de Estado sendo estabelecido contra o João Goulart, tá? As Forças Armadas então vão se organizar. Temos então a relação entre o presidente e os militares acabaram piorando quando Jango perdoou marinheiros que organizaram uma revolta nos quadros da Marinha. A oposição a Jango mobilizou os empresários,
a embaixada estadunidense e os representantes da sociedade civil e das Forças Armadas. Por isso, o golpe estabelecido, ele é um golpe civil-militar, porque a sociedade civil brasileira participou também da organização do golpe, beleza? O governo é uma outra coisa. Esses grupos depuseram João Goulart, né, na noite de 31 de março para 1º de abril, então o Jango vai sair de Minas Gerais e se direciona para o Rio Grande do Sul. O presidente deposto exilou-se no Uruguai e no Brasil foi o início da ditadura civil-militar. Tá? O golpe, como ele vai acontecer? Ele se inicia em Minas Gerais com o exército marchando em direção ao Rio de Janeiro, falando, esse cara tá maluco, não tem como ele continuar no governo, vamos para lá, vamos tirar esse cara do poder. Tá? Tem apoio dos governadores de São Paulo, Minas Gerais e do Rio de Janeiro, apoio de grandes empresas, tá? Apoio de grandes órgãos civis, e o João Goulart não resiste, em 1º de abril viaja para o Rio Grande do Sul, o Senado declara vaga à presidência. E aí, em 11 de abril de 64, assume o poder no Brasil o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, eleito pelo Congresso de maneira indireta, e temos o início da ditadura civil-militar no Brasil a partir desse momento aqui. Tá? Um detalhe importante, os Estados Unidos também está presente nessa parte do golpe, ele está por trás, né, com a chamada Operação Brother Sun, que a partir do momento que foi o embaixador americano percebeu isso, que seria estabelecida uma tentativa de golpe militar, eles querem apoiar. E aí são enviados porta-aviões dos Estados Unidos em direção ao Brasil, para que, se houvesse uma resistência dos civis contra o exército, os Estados Unidos interviria militarmente no território brasileiro. Ok? Então, a gente fecha essa nossa aula aqui sobre o governo do João Goulart e o estabelecimento de um golpe civil-militar no território brasileiro. Beleza? Eu sou o professor Juliano, forte abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!